Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar sequência às nossas aulas de instrumental e o assunto de hoje vai ser fluorimetria. A gente viu um pouquinho de emissão, absorção atômica, né? No mês passado a gente trabalhou com espectro molecular, a gente vem trabalhando e agora a gente está falando sobre absorção atômica, emissão atômica, falar um pouquinho sobre fluorimetria. Como que funciona a fluorimetria? Fluorimetria é uma técnica, ela é muito sensível, né? Tem algumas substâncias que podem emitir fluorescência, certo? Então a gente tem dentro da química a fluorescência, a fosforescência e a quimiluminescência, tá? Para cerca de 95% das moléculas, esse é o processo para dissipar energia. No entanto, para certas moléculas, 5%, quando a energia radiante mais intensa, geralmente o V, ocorre o fenômeno adicional. Parte da energia é perdida via colisões, outra parte excita os elétrons para níveis elevados, que ao retornar ao estado fundamental vão emitir luz. Esse é o caso da fluorescência. Ele é excitado e depois devolve essa excitação como um outro tipo de luz. Essa parte aqui é um pouco técnica. Esse material eu vou disponibilizar para vocês, tá? Existem os cromóforos e os fluoróforos, tá? Moléculas que absorvem luz, cromóforos, e fluoróforos, moléculas que fluorescem. Geralmente possuem elétrons deslocalizados, duplas ligações, anéis orgânicos, né? Sem heteroátomo. Anéis homogêneos, tá? Na realidade, além da fluorescência, temos a fosforescência e quimioluminescência. É uma palavra difícil. Todos os processos que ocorrem a baixa temperatura. Fotoluminescência engloba a fluorescência e a fosforescência, cujos processos de excitação são similares, absorção de fótons, mas com decaimentos diferentes. Fotoluminescência, ela tem um decaimento menor, né? Então, depois que a fonte de energia é suprimida, desligada, ela continua a emitir luz, tá? São os materiais fosforescentes, que ao absorver a luz, né, eles ficam ainda emitindo luz por um certo tempo. E a fluorescência, esse processo é mais rápido. Você terminou a excitação e essa luz para de ser emitida. No caso da luz fluorescente é isso, tá? Há uma excitação elétrica, ela emite, a hora que você desliga a tomada, ela desliga o interruptor, ela desliga, tá? E quimiluminescência é uma reação química dos vagalumes, por exemplo. Fluorescência e fosforescência são processos de emissão de luz em baixa temperatura. Nos dois processos ocorre absorção e sua reemissão na forma de luz visível. A diferença entre fluorescência e fosforescência. Fluorescentes emite luz durante o período que recebe luz. Cessando a chegada de luz, cessa o processo de emissão. Fosforescentes emite luz durante e depois da chegada de luz. Aqui tem aqui uns adesivinhos fosforescentes que a gente colava no teto, né? Que ficava brilhando de noite com motivos aqui espaciais, estrelas, fadas. Então são materiais fosforescentes. Aí tem fluoróforos naturais em proteínas, né? Tem uma água-viva bioluminescente. O vagalume também, ele produz quimioluminescência, né? Então a gente tem a luminescência e tem a termoluminescência, que é uma emissão de luz a temperaturas elevadas, que é o caso da luz incandescente. Esse tipo de luz aqui é muito raro, né, se usar. E aqui tem uma forja, né, um metal líquido, que ele emite luz por termoluminescência.
E ele continua emitindo conforme sua temperatura vai caindo, ele para de emitir essa luz nessa intensidade. A fluorescência foi observada a primeira vez numa solução de quinino em 1845. Em 1852 foi feito esse outro experimento com a luz solar, o quinino e um vidro amarelo, aonde foi observado que havia uma luz aqui na ordem de maior de 400 nanômetros, que era após ela absorver a luz ultravioleta do Sol. Ela absorvia o 350 e devolvia 450. Então é um fenômeno de fluorescência. Se colocar uma cortina aqui, esse fenômeno para de acontecer. Por isso que é fluorescente. Se fosse fosforescente, continuava acontecendo. Aqui é um esqueminha da emissão e da absorção e emissão, né? Nesse diagrama, um pouco técnico, tá? Aqui também é um pouco técnico essa parte aqui. Que moléculas são capazes de fluorescer? Moléculas com transição pi asterístico geram maior fluorescência. Aí, quais que são essas ligações pi aí? Muitos hidrocarbonetos aromáticos não substituídos fluorescem. Nesses, a eficiência quântica aumenta com o aumento de número de anéis e com o grau de condensação. Heterocíclicos simples, como piridina, furano, tiofeno, não fluorescem, porque eles são heterocíclicos, tá? Só os homocíclicos, que não têm heteroátomo, que é no caso de nitrogênio, enxofre, tá? Tem alguns exemplos aqui. O que apresenta a fluorescência clássica é o quinino, tá? Quinolina, isoquinolina, indol, fluoresceína. São as substâncias. Aqui os fluorófos naturais, né? Triptofano, tirosina, fenilalanina, NADH, FAD. São compostos que tem no sangue, né? No metabolismo e tal. Piridoxal, fosfato também. E aqui tem a piridina, furano, tiofeno e a pirol. Não apresenta fluorescência. E aí no caso a quinolina, isoquinolina, indol, fluoresceína apresentam, tá? Então aqui ó, eles têm todos os heteroátomos, ó, tem nitrogênio, tem oxigênio, tá? E aqui no caso tem anéis sem heteroátomo. Então eles apresentam por causa dessas ligações aqui. Fluorescência pode ser medida. Eu vou passar uma prática onde tem 2 vídeos falando sobre fluorescência, né? E até mostra a coloração que fica ao receber a luz. E uma prática um equipamento bem simples, tá? Que foi montado por um químico da universidade, eu não lembro agora a universidade dele, de Minas Gerais, e de uma Federal de Minas, tá? Que fez um equipamento bem simples para medir isso. A instrumentação é similar ao VVIS, só que o feixe ele entra perpendicular, ele não entra paralelo, né? Então o equipamento da escola lá poderia ser medido nele? Poderia. Mas o feixe lá ele entra paralelo, tá? Então tem a fonte de luz entra por trás aqui, ó. Nesse caso ele entra aqui o ideal é que entre perpendicular a 90 graus, tá? Separar a radiação emitida daquela incidente utilizada para excitar a amostra. Fluorescência ocorre em todas as direções, mas a melhor observada quando medida a 90 graus em relação ao feixe incidente. Então, ideal que seja 90 graus e não paralelo, tá? Fontes de radiação, lâmpadas de mercúrio, lâmpadas de deutério, né? Diodos emissores, lasers, seletor de comprimento de onda, filtro de absorção ou monocromadores, que é o caso do equipamento lá, tem um monocromador, né? Células de medida, pode ser cilíndricas ou retangulares, detetores fotomultiplicadores.
configuração típica. Então tem a fonte, o monocromador que vai selecionar aqui o comprimento correto. A amostra recebe esse comprimento, devolve para um monocromador, depois detetor e leitura, tá? Notando que está a 90 graus, que é a melhor configuração para essa leitura. E o equipamento nosso, ele está paralelo, tá? Esses dois quadradinhos aqui, eles estão em cima aqui, eles estão paralelos. Ângulo reto minimiza a contribuição de espalhamento da radiação. Monocromador transmite radiação que excita a fluorescência, né? Uma radiação específica, né? Que excita. Bom, vamos às aplicações aqui, né? Fluorimetria se destaca pela sua elevada sensibilidade. É muito comum que se alcance sensibilidades na faixa de ppbs. Outro aspecto que diferencia é a elevada seletividade dessa técnica, né? Porque nem todos os compostos apresentam fluorescência, tá? Um analito na presença de dezenas de outros pode ser distinguido, visto que raramente outra espécie tem espectro de excitação e de emissão coincidentes. Limitações. Fluorimetria requer baixas concentrações para dar resposta linear. Elevadas produzem desvio de linearidade. Determinadas espécies presentes na solução podem causar quenching. Essas espécies impedem que a fluorescência aconteça, né? São espécies interferentes, tá? No caso aqui está falando que o iodo é uma espécie interferente, né, da fluorimetria. Substâncias coloridas também podem atuar como quenchers, tá? Substâncias que podem absorver aqui no lugar da substância que é para absorver. Aqui tem um espectro de excitação e emissão. Então aqui a absorção e a emissão. Tem um deslocamento entre os dois comprimentos de onda, tá? O comprimento de onda desse aqui é um pouco maior do que a da absorção, ó. A da absorção é menor, da emissão é maior, tá? Isso que faz a substância ser fluorescente. Esse distanciamento aqui. Aqui fala de algumas substâncias, caso metanol, tem um certo distanciamento. Aí não dá para ler aqui, não consigo ler. Acetonitrila, de clorometano. Então são as bandas de absorção e de emissão deles, né? Então tá em dois quadrados, em dois gráficos diferentes aqui, né, no caso. Então ciclo hexano tem, né? Ele apresenta também clorofórmio, apresenta. Então as aplicações aqui, ó, determinação de espécies inorgânicas, direta, formação de compostos fluorescentes, indireta, supressão da fluorescência. Então tem dois tipos de análise. Para espécies orgânicas, algumas vitaminas, extratos de plantas podem ser analisadas. Sensores ópticos, para determinar metais pesados. Pode-se fazer uso de formação de complexos, né, que apresentam fluorescência. Pode ser explorada também a supressão da fluorescência. Tanto formação de fluorescência quanto supressão, pelo método direto ou indireto. Medição de oxigênio também. Sensores de oxigênio podem ser utilizados. Então era mais um método diferente aqui, tá? Que eu ia passar hoje para vocês. E aí eu vou passar um vídeo aqui do professor. É um vídeo de 4 partes, mas eu vou passar as 2 primeiras que eu achei mais interessante, tá? Deixa eu pegar aqui. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui de novo no laboratório 4005 do Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais para mostrar para vocês a execução de mais uma prática dentro da disciplina Instrumental F. A prática de hoje se refere à determinação de quinina em água tônica, utilizando uma técnica nova, que vocês vão ver pela primeira vez. Essa técnica é chamada de espectrofluorimetria.
Então, todos conhecem a água tônica. Eu tenho dois exemplos aqui da água tônica, uma da Antártica, outra da Schweppes. E esse produto, ele contém a quinina. A quinina é um produto natural extraído de uma árvore, especificamente do tronco de uma árvore, e ela é uma das poucas substâncias que alivia os sintomas da malária. A quinina tem um gostinho levemente amargo e por isso ela é adicionada na água tônica. Consequentemente, a água tônica tem esse gosto levemente amargo por causa da presença da quinina na sua composição. O fabricante fala que o conteúdo de quinina é mais ou menos de 3 até 5 miligramas por 100 ml. Para fazer a prática, nós vamos utilizar uma solução padrão estoque de quinina, vocês podem ver aqui, cuja concentração está aqui no rótulo, é 50,7 miligramas por litro. E também nós vamos utilizar ácido sulfúrico, está aqui na minha mão. E o que é o fenômeno da fluorimetria? É muito simples, basta vocês olharem aqui. A fluorimetria, ela acontece quando uma substância absorve radiação na região do ultravioleta e emite na região do visível. Vocês veem aqui dentro do tubo de ensaio, onde está meu dedo, essa coloração azulada brilhante, muito bonito. Isso é a quinina emitindo radiação fluorescente. Então ela recebe uma emissão de radiação ultravioleta por essa lâmpada de luz negra, onde está meu dedo aqui. Ela absorve essa radiação e reemite na região do visível, onde nós enxergamos essa coloração azul. Isso é o fenômeno da fluorescência. E o mais importante de tudo é que a radiação de fluorescência emitida por uma substância em solução é proporcional à concentração desta substância em solução. Então eu encerro aqui meu primeiro vídeo, porque agora eu vou mostrar para vocês como é que faz para construir a curva de calibração e outros detalhes posteriormente. Bom, pessoal, agora nós estamos de volta e a determinação da quinina em água tônica, ela se baseia inicialmente na construção de uma curva de calibração. A curva de calibração será construída a partir da solução padrão estoque, cuja concentração, como eu havia mostrado para vocês, é 50,7 miligramas por litro. Nós começamos com o balão 1 e vamos até o balão 10. E em cada um desses balões nós colocamos quantidades crescentes da solução estoque. Ou em outras palavras, cada balão terá uma concentração adequada de quinina, que eu vou ter que calcular. Okay? O meu balão é de 50 ml, como vocês podem ver aqui. A concentração do estoque padrão eu conheço. Eu vou ter que fazer a regrinha da diluição para calcular a concentração de quinina em cada balão. O balão 1 é o branco. Eu não vou adicionar quinina. No balão 1 eu somente terei o ácido sulfúrico e completo com água. Outra coisa, em todos os balões eu vou adicionar 5 ml do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é muito importante porque ele acentua o fenômeno da fluorescência. Ok? Sem ácido sulfúrico vocês não têm aquela radiação azul brilhante
que vocês viram. Então ele é muito necessário. Então em cada balão de 1 a 10 eu vou adicionar ácido sulfúrico. Só que eu não preciso medi-lo exatamente. Eu posso utilizar uma proveta. E é isso que foi feito. Nos balões de 1 a 10 eu adicionei em todos eles 5 ml de ácido sulfúrico medidos a partir de uma proveta. O reagente realmente que vai determinar, que eu vou fazer o cálculo da concentração, é a quinina, e para essa eu vou adicionar um volume utilizando uma vidraria de alta precisão, por exemplo, a pipeta ou a bureta. Para exemplificar, eu fiz aqui o balão 6 da curva de calibração, e no balão 6 eu tenho 5 ml, 5,00 ml da solução padrão estoque de quinina e 5 ml de ácido sulfúrico. Então eu vou fazer as medidas da intensidade de fluorescência em cada um dos balões da curva de calibração. Na prática de hoje nós não trabalhamos com substâncias coloridas. Todos os balões de 1 a 10 vai ter esse aspecto incolor, como se fosse água, tá? Eu vou fazer uma medida para exemplificar para vocês. A medida é feita dentro desse pequeno tubo de ensaio aqui nesse equipamento, né, que é um equipamento construído aqui na própria UFMG, é bem arcaico, né, mas ele funciona relativamente bem. Ele serve para medir a intensidade de luz emitida pela quinina. Então veja, primeiro eu faço o ambiente no tubo de ensaio. Agora eu vou encher com a solução a ser medida. Vou enxugar, ok? E depois vou inserir no equipamento. Os detalhes da geometria do equipamento, a disposição do detetor em relação à fonte de radiação, tudo isso vai ser colocado para vocês nos slides que serão disponibilizados junto a esse vídeo. Tenho aqui, ok? Eu insiro aqui na posição. Vocês reparem que ele já ficou azul, onde está meu dedo aqui. Essa é a fonte de radiação ultravioleta, onde está meu dedo. Eu estou passando o dedo aqui. Esse aqui é o tubo de ensaio, onde está acontecendo o fenômeno da fluorescência. Veja que ele ficou azulzinho, ok? É essa intensidade que eu vou medir, e eu meço essa intensidade com esse pequeno equipamento aqui que se chama multímetro, tá? Deixa eu só ajustar aqui a escala mais adequada. Vejam então que eu vou inverter para assumir com esse sinal negativo, vou inverter aqui a polaridade. A resposta para essa solução está dando 87,4,3, agora estabilizou, 100 unidade, tá? É esse o valor que nós vamos relacionar com a concentração do balão 6 que eu conheço. Eu faço exatamente o mesmo procedimento para todos os balões. E não se esqueçam, esse equipamento que é bem rudimentar, ele não zera o branco. Eu vou medir a fluorescência do branco e descontar dos demais balões. Ele não faz esse zero automaticamente, como na aula passada. Então, com relação à construção da curva de calibração, é isso. É bastante simples. O próximo vídeo eu vou falar sobre a leitura das amostras da água tônica antártica e Schweppes. Bom, pessoal, ele tem aqui os outros vídeos, tá? Se vocês quiserem ver, muito bom, tá? Tá de parabéns aí o professor Rodney lá da da Universidade Federal de Minas, que ele falou, né? De parabéns. Tem aqui a sequência dos vídeos. Os slides eu não procurei ainda na internet para ver como que monta o equipamento. É um equipamento simples que ele montou, mas existem equipamentos já que podem ser utilizados como para medir fluorescência, tá? Mas a substância tem que
apresentar fluorescência, que é o caso da quinina, que ele mesmo citou, tá bom? Caso vocês queiram, aqui está a parte 1, né? Tem a parte 2, parte 3, eu acho que a parte 3 é a última parte que ele cita aqui. Podemos até ver 3 minutos só, né? Eu acho que não tem problema não. Eu não sei se tem mais, né? Bom, fica para vocês aí como curiosidade. O que eu queria mostrar mesmo era isso mesmo, tá? Era mostrar o equipamento e ele desenhando a curva de calibração, passando um balão, né? Passa vários balões, depois constrói a curva. A curva é similar às curvas que a gente já trabalha, né? Que é a amostra no caso aí é a emissão. Ele está medindo a emissão com um multímetro. O que faz um multímetro? Ele tem uma fotocélula e essa fotocélula gera uma corrente conforme a luz que ela recebe. Tá? Quanto mais luz ela recebe, mais corrente ela gera. E aí ele relaciona a corrente com a mesma coisa que o equipamento faz, só que o equipamento já passa essa corrente como absorbância, ele já faz todos esses cálculos. Como o equipamento dele é simples, ele só relacionou com a corrente elétrica em miliampere, tá bom? Vou ficando por aqui, caso vocês tenham curiosidade de ver, tá aí, né, as aulas do professor Rodney. Vocês podem dar uma olhada aí também depois, tá bom? Até mais, pessoal.